Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast IA Prática. Meu nome é Thiago Santos, CEO e founder da ONI. Hoje o episódio é sobre inteligência artificial aplicada ao marketing, especificamente no setor automotivo. E hoje, como convidados, eu tenho aqui José Geraldo Cosselli, Vitor Leite, founders, CEOs e outras coisas que eles vão poder falar da agência Savent, uma agência especializada no setor automotivo e que vai bater esse papo com a gente sobre esses casos de uso e como a visão mais prática do uso da inteligência artificial. Obrigado, Zé. Obrigado, Vitor. Por favor. Tiagão, o prazer é nosso, cara. É muito bom estar aqui. Eu acho que falar de IA hoje é uma coisa muito importante, esclarecer ao público especificamente caso de uso e como a gente utilizar a IA de uma maneira que o cliente acabe tendo um benefício é muito importante. Todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo quer saber, mas ainda é difícil conversar com alguém que tem um pouco de autoridade no assunto e que conheça e que saiba dos meandros do IA, que é o caso da ONI, é o seu caso, e de como a empresa foi originada. Então, é um prazer estar aqui, obrigado. Vamos tentar levar para todo mundo um pouco mais essa realidade. Bacana. Tiago, muito prazer estar aqui. Como o Zé disse, realmente é um momento bom para falar sobre o assunto do momento, que é a IA, e também dentro do mercado automotivo, que eu acredito que uma questão também que as montadoras estão buscando, os concessionários estão buscando, e acho que é legal de falar de IA para esse segmento. Perfeito. IA está muito associado com tecnologia e inovação. No setor automotivo, principalmente, isso está presente, sempre esteve, inteligência artificial, desde da automação, das linhas de produção, de como se produz carro. Mas agora, com a IA generativa, tem o contexto de como que o carro chega até o cliente, nessa jornada. Que eu entendo que onde vocês são realmente mais especialistas, em toda essa jornada, essa experiência de como é que faz o carro chegar para o cliente. E é o desafio que a indústria do setor automotivo tem, claro. Não adianta produzir o melhor carro do mundo se você não conseguir vender ele o mais rápido possível, De preferência antes mesmo de ter sido produzido. Aí seria ótimo. É o que, todo mundo busca. Hoje o que a gente vive, Então, claro, e exatamente nesse desafio, que eu acho que vou querer escutar de vocês, que vocês conhecem mais, têm essa experiência, é que a generativa vem sendo desmistificada e casos começam a aparecer nessa jornada do cliente. Como que a generativa tenha começado a aparecer ou ser explorada por clientes, ou como ser utilizada nessa etapa. Nesse momento de ajudar as empresas do setor a levarem seus carros nessa jornada de experiência para os clientes. As concessionárias, o IA acaba tendo um papel fundamental no entendimento do cliente, do que o meu cliente quer, das preferências do meu cliente e como eu faço para poder estar mais perto e diminuir o tempo de venda para aquele cliente. Ou como tem insights que sem o IA generativo, por exemplo, você não consegue ter. Então, um exemplo simples e fácil de se entender, imagina que hoje uma concessionária pode ter uma solução que ela consegue captar através dos sistemas de CRM, do sistema da área de manutenção, do sistema de faturamento. Ela começa a ter dados e relacionar esses dados comportamentais do cliente e, por exemplo, saber que o cliente que tem um carro vermelho com banco de couro tem uma tendência de 90% de, na revisão, pedir para trocar o óleo, por exemplo. Então, esse tipo de informação ele só vem quando você coloca IA generativo trabalhando com todas essas informações, conseguindo medir comportamento e correlacionar com informações, e aí você acaba tendo esse dado, que é um dado super poderoso. Ora bola, se eu sei que um cara que comprou o carro vermelho, que tem banco de couro, na revisão vai pedir para trocar óleo, eu consigo parametrizar quantidade de óleo que eu tenho no estoque, eu consigo saber qual é a minha melhor margem para óleo para aquele cliente, e eu consigo fazer promoção e antecipar a troca de óleo desse cliente. E aí
antecipação, a gente começa a entrar numa coisa que é o inbound marketing. E aí eu acho que o Vitor pode falar como é que a gente usa IA dentro desse inbound marketing para fazer com que a concessionária tenha essa informação. Exato. É muito importante frisar, né, Zé? Essa parte que você colocou já é uma parte de dados que tem dentro da concessionária, que ali a gente consegue correlacionar. Mas o IA já pode vir antes na jornada desse usuário, como o Thiago colocou no início do nosso bate-papo. Que é o quê? Quando ele acessa aquele site daquela concessionária, como que ele vê uma informação, um conteúdo. Então hoje, através da IA generativa, você consegue colocar um conteúdo que seja de extrema valia para esse cliente, para ele entender realmente qual que é o modelo daquele carro, qual que é a diferença de um e de outro, e trazendo um comparativo, por exemplo, com o mercado. Então você consegue trazer dentro do próprio ambiente daquela concessionária esse tipo de inteligência. E aí, a partir disso, quando você trata dentro do inbound, é realmente posterior aí a uma conclusão de jornada, né, uma conversão finalizada, que você consegue trazer e cruzar esses dados de informações. Porque se eu consigo antecipar essa informação da troca de óleo que você colocou como exemplo, eu consigo trabalhar uma régua de automação para que quando chegue próximo desse período, ele já consiga receber aquela promoção, receber aquele informativo, e que ele já vai estar intrinsecamente dentro dessa jornada do pós-venda. Então, não só na jornada do pós-venda, mas também na jornada de vendas. Acho que a IA consegue trabalhar nessas duas frentes e é super importante. Eu acho que é o futuro, é o que é presente já que a gente consegue fazer em algumas concessionárias, mas quando colocar isso para o mercado como um todo, a gente vai ter uma experiência do usuário muito melhor. Os primeiros casos de uso, né, do IA generativo hoje, nessa jornada, né, do cliente, ele tem realmente aparecido muito no acesso mais facilitado à informação, né? É sabido, né, que numa jornada de compra de um carro hoje, né, o consumidor cada vez mais ele é curioso. Né? Ele sabe mais que o vendedor, às vezes. Ele sabe mais que o vendedor, muitas vezes. Né? Essa é uma clássica, né, que sempre apareceu muito nesse mundo digital. Né? Mas ele quer consumir informação. Tá certo? Comparativas, ele quer informações técnicas, e é difícil você conseguir, né, se antecipar e falar, cara, eu estou pronto para todas essas informações. Por quê? Conteúdo, produzir conteúdo, disponibilizar conteúdo, formatar conteúdo no mundo das agências é algo custoso. Né? E o cliente, para ter isso, né, para ele oferecer para o consumidor, ele tem que pagar. Aí entra naquele ponto, até ontem, né, só quem tem dinheiro. Então as grandes concessionárias ou grandes indústrias, né, é um capital intensivo. Aí a generativa, nesse ponto, ela está quebrando esse paradigma, ela está facilitando esse processo. Hoje, mais que nunca, é fácil você, no início da jornada, está interessado num carro, você fazer uma pergunta e você ter ali, no meio de 50 vídeos, saber Exato. Aquele momento mais específico para te explicar, olha, é aqui que tem aquilo que vai engajar esse consumidor. Né? O que vocês acham sobre esse momento de o consumidor, né, interagir com o conteúdo do setor, sobre os produtos, sobre carros, e efetivamente consumir experiências que são mais personalizadas para ele? Thiago, o conteúdo hoje ele já existe, né? Ele já está na internet. Óbvio que se você for criar algo proprietário, você tem essa questão do custo, mas eu acho que nessa jornada do usuário você saber fazer essa curadoria desse conteúdo. Eu acho que a IA também já ajuda nisso também, em realizar esse tipo de curadoria, e você conseguir pegar esse tipo de conteúdo que já tem espalhado. Você entra hoje no YouTube, você vai, como você falou, 50 vídeos vão estar ali, mas qual que é o vídeo interessante para a gente saber, para colocar momento, né? Naquele momento. Então, a partir dali, a IA consegue entender e aí gerar essa experiência para esse usuário. Né? Então, cabe a nós realizarmos esse tipo de curadoria, entender qual que é o objetivo do cliente, né? Quando ele está naquele momento de busca, e aí ofertar aquele conteúdo essencial. E a IA consegue fazer isso. Então, um manual, por exemplo, de carro, não sei quantas páginas que tem um manual de carro, mas se conseguir colocar as principais informações e que aquilo agregado naquele momento de compra, naquele momento de conversão, faça sentido. Porque isso vai fazer com que ele, não sabia disso, talvez eu não tinha total ciência daquele objetivo, daquele momento, vou fazer um test drive. Deixa eu ir lá na